Então, é uma benção. Eu queria também já chamar a Natália aqui. Natália vai estar ministrando a palavra hoje. Uma salva de palmas a Jesus pela vida da Natália. Natália, juntamente com o Eloilson, são os responsáveis aqui pelo alcance jovem, são pastores do jovem já, a gente já fala isso, são diáconos, mas exercem já esse papel. E pela manhã a palavra da Nath foi sensacional, maravilhosa, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então já prepara o coração aí, irmão, já prepara, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, amém? Vamos orar pela vida dela. Estenda suas mãos aqui, vamos abençoar a vida da Natália. Jesus, nós reconhecemos, Senhor, nós vemos aquilo que a Nath carrega, Senhor. Ela carrega uma unção do Senhor, ela carrega a presença do Senhor. E nós temos convicção que mais uma vez nós seremos abençoados através da vida dela, Pai. Usa ela como instrumento nas suas mãos, como o Senhor sempre faz. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, igreja. Boa noite para os guerreiros que enfrentaram a chuva, a tempestade e vieram louvar ao Senhor, porque Ele merece todo o nosso sacrifício, toda a nossa renúncia, amém? E não existe lugar melhor para nós estarmos do que na casa do Senhor, juntos, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra. E que prazer, que honra. Muito obrigado aos pastores pela liderança sensacional e pela confiança de estarmos aqui ministrando a palavra. Eu queria que você realmente abrisse seu coração. Nós já fomos visitados no período do louvor, mas eu queria que você abrisse o seu coração, porque eu creio com toda a minha alma, com toda a minha força, que o Senhor tem uma porção de ânimo para nós nessa noite. O Senhor tem uma porção de descanso, mas também de impulsionamento. Ele quer nos impulsionar a algo nessa noite. Então, eu queria que você já deixasse o seu coração bem aberto, os seus ouvidos bem abertos, a sua alma sensível àquilo que o Senhor vai falar. Amém? Gostaria que você abrisse a sua palavra comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, verso 8. Nós vamos ler apenas a primeira parte. A palavra do Senhor diz assim: o fim das coisas é melhor que o seu início. Queria que você repetisse isso comigo, por favor. O fim das coisas é melhor que o seu início. Gostaria de orar mais uma vez. Senhor, a nossa oração, já em acordo com aquilo que o pastor orou, com aquilo que temos vivido nesse culto, é que a Tua misericórdia, a Tua graça veio sobre nós nesse momento, e que cada palavra proferida aqui vá de acordo a cada coração, Senhor, a cada situação, a cada contexto, que eu, na minha limitação humana, não conheço, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, que é onipotente, onipresente, onisciente, Senhor, conhece e sonda cada coração, e pode pegar tudo aquilo que eu disser e personalizar para cada um de acordo com a sua necessidade, e que todos nós possamos ser alimentados pela Tua palavra nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Melhor é o fim das coisas do que o seu início. Quem escreveu isso aqui no livro de Eclesiastes foi Salomão. E Salomão foi um homem extremamente sábio, tanto na sua época quanto até hoje. A sabedoria de Salomão, ela é reconhecida através dos séculos, dos milênios. E foi ele quem escreveu isso, que melhor é o fim do que o início das coisas. Muitas vezes, em palestras, em palavras de autoajuda, quando as pessoas querem falar para você aproveitar a vida, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando que não importa muito o final quanto a trajetória. Então, curte a sua vida, curte bastante, porque o que mais importa é a trajetória. Mas a palavra aqui vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o seu início. Melhor é o fim das coisas. Como assim? Salomão foi alguém que escreveu isso no alto da sua sabedoria, mas ele mesmo não viveu isso. Ele deveria ter, eu falei hoje de manhã, ele deveria ter gravado como ferro no seu coração de que melhor era o fim do que o início. Por quê? Porque por mais que ele tenha vivido uma vida de muita sabedoria, uma vida de decisões acertadas, uma vida de decisões guiadas pelo Senhor, ao fim da vida a palavra vai dizer que as suas muitas mulheres perverteram o seu coração. Então, aquele que escreveu
naquela época que vem até hoje, aquele que escreveu que melhor era o fim do que o seu início, ele mesmo acabou não seguindo o seu próprio conselho. E no fim da vida, ele acabou tendo seu coração pervertido pela carne, pelos prazeres da carne, pelas muitas mulheres que ele tinha. E isso é uma lição para mim e para você. Eu não sei em que momento da sua vida você está, mas pensa no dia mais crente que você teve. Aquele dia que você fez o devocional do início ao fim, que você saiu, que você expulsou o demônio, que você curou, fez tudo. Naquele dia, você tinha que dormir sabendo, amanhã eu vou vigiar. Eu vou vigiar dia após dia, porque eu preciso vigiar e estar nos caminhos do Senhor até o fim. Não existe crente tão alicerçado que não possa se alicerçar mais. Não existe crente que busque tanto que não possa buscar mais. A nossa vida é vigiar dia após dia. Enquanto estivermos nesse corpo aqui, nessa carne, nesse corpo caído, precisamos e devemos vigiar dia após dia. E aquele que foi inspirado por Deus para escrever isso, acabou vivendo na pele, porque ele não levou isso ao pé da letra até o fim da sua vida. Então, fica uma lição para mim e para você, de que nós precisamos levar até o fim. E foi pensando sobre isso quando eu vi esse versículo de levar até o fim. Levar o quê até o fim? A vida com Deus. Porque se Salomão tivesse levado em primeiro lugar a sua vida, a sua comunhão com Deus, ele teria ido até o fim sendo fiel ao Senhor. E é sobre isso que eu quero que a gente fale essa noite. E esse aqui é só uma introdução. Eu queria falar nesse momento, eu quero que vocês acompanhem comigo, eu vou falar de alguns personagens nessa palavra, eu quero que você fique comigo, que você não perca nenhum deles, porque tudo faz parte de um contexto maior. Alguém na palavra que teve uma história de vida ao contrário, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, eu não sei quantos já estudaram profundamente sobre a vida dele, mas ele foi alguém que nasceu em meio a muitos privilégios. Ele tinha, na época, dupla cidadania, tanto judeu quanto romano, por isso ele tinha o duplo nome Saulo e Paulo, os dois nomes dele, o judeu e o que ele usava para falar com os gentios. Ele dá a entender que a vida financeira que a família dele tinha não era ruim, por como ele andava, com quem ele andava. Ele estudou nas melhores escolas. A palavra diz que ele estudou aos pés de Gamaliel, então ele era alguém que vivia em meio a ciclos de muita influência, de muito poder, de condição financeira boa, sim. Ou seja, ele teve uma vida de muitos privilégios, uma vida de acessos a lugares que muitos naquela época não tinham. Mas a palavra vai dizer que ele tem um encontro com Jesus, a caminho de Damasco, perseguindo a igreja. O Senhor Jesus o encontra, as escamas dos olhos dele se caem e ele percebe que tudo aquilo que ele havia tido na sua vida, desde o seu nascimento, tudo aquilo que ele tinha como privilégio, como uma coisa boa, ele percebe, nada disso tem valor para mim. E a palavra do Senhor vai dizer em Atos 20, 24, e aqui é que ele fala sobre isso, eu quero que você preste bem atenção. É alguém cuja vida foi muito privilegiada durante boa parte. Ele fala o seguinte, depois de ter encontrado Jesus. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quero que você repita comigo. Complete a minha carreira. Desde que eu complete a minha carreira. Paulo chegou à seguinte conclusão. Eu tive uma vida e eu conheci, por mais que ele fosse alguém fiel ao Senhor, ele conheceu um status de vida muito bom. Ele, como eu falei, ele tinha muitos privilégios. E ao conhecer ao Senhor, ele está falando, nada na minha vida importa. Nada na minha vida eu considero precioso, desde que eu complete a minha carreira. Ou seja, se tem algo nessa vida aqui que eu vou achar precioso em relação à próxima, é eu ter completado a minha carreira. Isso é precioso para mim. Ele está falando, não importa quantos carros eu conquistei, não importa quantas promoções do meu trabalho eu conquistei, não importa os lugares que eu acessei, não importa quantos, esqueci a palavra, do passaporte de países que eu visitei, carimbo, muito obrigada, não importa quantos carimbos de países tem no meu passaporte, importa eu chegar no final da minha vida e eu escutar do meu Senhor, servo bom e fiel,
entra no gozo do teu Senhor. Paulo está falando, para mim, o que importa é chegar no final da minha vida e ser considerado fiel pelo Senhor. Isso para mim é precioso. Então, eu tenho aqui uma diferença de mentalidade daquele que escreveu, melhor é o fim do que o início das coisas. E eu tenho alguém aqui que já conhecia, porque Salomão tinha escrito muito tempo antes, Paulo com certeza já havia estudado essa passagem, e quando ele conhece, ele tem um encontro com Cristo e ele percebe, Salomão estava certo, ele pode não ter cumprido até o fim, mas ele estava certo, porque melhor é o fim. Melhor para mim é chegar no fim da vida e ser considerado fiel pelo Senhor. Mesmo que a minha trajetória não tenha sido das mais fáceis, melhor para mim é chegar no fim da vida e falar, e ouvir do Senhor que eu sou considerado fiel e que eu vou ter o resto da minha vida com Ele. Quando Paulo fala que para ele o que importa é completar a carreira, ele não está falando que ele queria que hoje chegasse aqui para você e falasse assim, o apóstolo Paulo era o cara. Por mais que a gente saiba que ele era, que ele tem um legado inacreditável na vida da igreja, para Paulo isso também não era o importante. Para Paulo, Jesus era o importante. O que importava era garantir que ele passaria a vida eterna, não essa vida passageira de 80, 90 anos, de que ele viveria a vida eterna com Cristo. Isso era para Paulo o que importava. Ele vai dizer, abri aqui em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando, o meu prêmio, aquilo pelo qual eu batalho todos os dias não é dessa terra, se chama vida eterna. Vida eterna com Cristo, é por isso que eu estou prosseguindo no meu alvo. É por isso que eu luto, é por isso que eu persevero, é por isso que eu continuo, porque eu tenho um alvo. E o meu alvo se chama vida eterna com Cristo. Estou falando isso porque a gente pode entender, nossa, mas ele alcançou de certa forma uma fama ali entre as igrejas, todo mundo sabia quem ele era respeitado. Não era isso que importava para ele. Paulo conseguiu chegar a um nível de intimidade com Cristo que ele conseguiu desapegar das coisas dessa terra, inclusive de fama. Para ele, o que importava era estar com Cristo, era saber que a vida eterna dele seria ao lado de Cristo. E Paulo também, eu quero voltar no versículo 20 e 24, que nós falamos, vocês repetiram comigo, desde que eu complete a minha carreira. E aí, eu fui pesquisar. Carreira, no grego, no original, é dromos. E na Bíblia, nós temos várias analogias a atletas, especialmente no Novo Testamento. Nós temos muitas analogias sobre os atletas, sobre o prêmio que eles recebem, sobre o porquê que eles perseveram tanto em disciplina, em treino. E Paulo aqui vai usar também a expressão carreira para falar do percurso dele com Cristo. Ele vai falar desde que eu complete a minha carreira. E a palavra dromos transmite a ideia de um percurso a ser seguido com esforço, dedicação, perseverança até a linha de chegada, onde a recompensa é recebida. E Paulo deixa bem claro que a recompensa é Jesus. A recompensa dele não é, estamos falando dele hoje, a recompensa dele não é fama, nunca foi. A recompensa de Paulo sempre foi Jesus Cristo. Uma vida com Cristo. Amém? Todo mundo está comigo? E enquanto eu pensava, estruturava essa palavra na minha cabeça, eu até comentei com o pessoal hoje de manhã, que às vezes, eu sei que para cada um, a estruturação da mensagem acontece de uma forma, e às vezes, mesmo pregador, acontece de formas diferentes. Às vezes você é no meio do devocional, às vezes é numa ideia igual com o cachorro na rua, com os pastores. Nós temos várias formas de vir a inspiração do Espírito Santo. E essa mensagem aqui, enquanto eu pensava, o Senhor foi me dando um versículo aqui, um versículo ali, outro, e eu só fui pegando, vou usar ele, só que eu não peguei as referências. Eu lembrava dele, vou usar esse, vou usar esse, vou usar esse. Qual não foi a minha surpresa, quando eu fui estruturar a minha mensagem, de ver que os 3 principais que eu ia falar estavam no mesmo livro. Não só no mesmo livro, como estavam no mesmo capítulo, na mesma carta e no mesmo capítulo. E então, gente, eu tive a convicção de que o Senhor tinha algo especial nessa carta para falar conosco. Então, eu queria que você abrisse nela comigo agora, queria que você abrisse a segunda carta a Timóteo, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo.
Essa carta, muito comumente se acredita que pelo que Paulo fala, pela forma como ele se despede, pela forma como ele orienta Timóteo, muito se acredita que foi a última carta que ele escreveu. Então, eu quero que você tenha isso em mente. Foi a última carta que ele escreveu. Lembra que nós lemos juntos em Atos 20 e 24, ele falando que nada era precioso, contanto que ele completasse a carreira. Ele escreveu isso. E eu pesquisei, quando ele escreve isso e quando ele escreve a carta a Timóteo, tem mais ou menos, alguns acreditam que tem 10 anos, não tem como saber com certeza. Fato é que houve um período de tempo entre ele escrever, importa para mim completar a minha carreira, até onde a gente vai ler agora. Então, isso eu quero que você tenha em mente. Houve um período de tempo, desde que ele falou, importa para mim completar a minha carreira, até aqui. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente olha para a nossa vida, pela carreira que tem pela frente, e fala, nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu chego até o final? Chega. Em Jesus, nós chegamos até o final da nossa carreira. E aí, Paulo, na carta 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 7, e aí que eu estou falando quando essa carta se refere a uma carta de despedida, porque ele usa a famosa expressão, né, o versículo que ficou muito famoso, que ele fala, combati o bom combate, terminei a corrida, em algumas versões carreira, guardei a fé. Então, a mesma pessoa que anos antes expressou o desejo de o que importa para mim é terminar a minha carreira. Anos depois, escreve para Timóteo dizendo, eu terminei a carreira. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Aquele desejo que Deus colocou no meu coração anos atrás, no meio da minha viagem missionária, de que eu deveria ir até o fim, me trouxe até aqui. E eu cheguei ao fim da minha carreira, combatendo o bom combate e guardando a fé. Não apostatando dela, guardando a fé. É assim que eu terminei a minha carreira. E nessa carta, que ele se despede, ele também fala, como é uma carta de despedida, ele dá muitas orientações para Timóteo. E ele também menciona pessoas que estiveram com ele. E nessa carta, eram 2 pessoas que ele menciona que eu tinha pensado enquanto eu estudava a palavra, descobri que estavam as 2 aqui. E sobre esses 2 personagens que eu gostaria de falar agora, que Paulo menciona na sua carta. O primeiro personagem que eu queria que a gente falasse está no versículo, no mesmo capítulo, gente, capítulo 4, está no versículo 10. Vou ler do 9. Procure vir, ele está falando com Timóteo. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. A gente vai ler só até aí. Esse versículo, pois Demas, amando esse mundo, amando esse presente século, me abandonou. Esse versículo é a terceira vez que Demas é mencionado na palavra. Ele é mencionado mais 2 vezes em cartas anteriores. Na carta de Colossenses e na carta de Filemão. Ele é mencionado. E ele é mencionado como um cooperador. E eu acredito totalmente que a forma como Paulo conduzia o seu ministério, quando ele mencionava alguém, aquela pessoa tinha uma participação, aquela pessoa tinha uma colaboração no seu ministério. E ele fala isso, meu cooperador. Gente, quem conhece minimamente a vida de Paulo sabe que o ministério dele era dinâmico. Era assim, estou aqui hoje, amanhã estou lá, vou ficar não sei quanto tempo em tal lugar. Era um ministério de evangelho, mas muito dinâmico, muito intenso. E para ele chamar alguém de cooperador, eu não consigo imaginar alguém assim, passivo. Sabe, eu não consigo imaginar. É como se o pastor Leandro e a pastora Daiane estão à frente de vários projetos e tal, e eles falam, fulaninho é nosso cooperador. Eu não imagino alguém que chega aqui, senta no culto de domingo, não fala com ninguém e vai embora. Eu não imagino alguém assim. Eu imagino alguém que fala, pastores, o que tem para fazer? O que tem para fazer? Eu quero ser colaborador desse ministério, o que tem para fazer? E para Paulo, no ministério que ele tinha, mencionar ele como cooperador, colaborador, Demas tinha participação no ministério. Ele era alguém ativo. Paulo não o mencionaria se ele não fosse alguém ativo. Ele era cooperador. E por 2 vezes, Paulo o menciona dessa forma. Mas na terceira vez que ele é mencionado na palavra, é com um tom diferente. É falando para Timóteo que ele, amando o presente século,
amando aquele tempo, amando aquela vida, resolveu abandonar Paulo. E eu falei hoje de manhã que eu não acho que Paulo seja, vendo as cartas de Paulo, lendo as cartas de Paulo, eu não consigo imaginar Paulo uma pessoa carente. Uma pessoa que fala, ai, me deixou. Poxa, saiu do Alcance Piraquara para outra igreja, meu Deus. Eu não consigo imaginar Paulo nesse lugar de carente. Quando ele fala que me abandonou por amar o presente século, está bem claro para nós que Demas abandonou o Evangelho de Cristo. Porque Paulo era tão usado, que tudo que importava para ele era o Evangelho. E se alguém abandonou o Evangelho. Está muito claro para nós que o que aconteceu aqui não foi um conflito de interesse. E ele saiu para ir para outro ministério. Ele abandonou o Evangelho de Cristo, do qual Paulo era ministro. Mas quem era o dono do Evangelho era Jesus. Demas, ao abandonar Paulo, ao largar tudo, estava abandonando o Evangelho. Ele estava largando a carreira que Deus tinha proposto para ele, Demas. Foi isso que ele fez. Ele não abandonou Paulo porque não gostava de Paulo, porque Paulo era um cara muito rígido. Ele abandonou o Evangelho. Ele amou o presente século mais do que ele amou a Cristo. E ele abandonou a carreira. Isso é um ensinamento para nós. Porque o amor por esse mundo, as paixões da carne, elas batem na nossa porta todos os dias. No começo da mensagem eu falei que Salomão se deixou levar ao fim da vida. E Demas também se deixou levar depois de ter vivido muitas coisas. Porque eu não consigo imaginar alguém que estava com Paulo não ter visto coisas incríveis. Mas ele a abandonou por amor a esse mundo. Uma vida mais confortável do que as loucuras que Paulo vivia em amor ao Evangelho? Uma vida que não tivesse, como o mundo acredita, regras, quando na verdade é o Senhor cuidando de nós, nos protegendo de nós mesmos. O que será que fez com que ele amasse mais o mundo do que a Cristo? Independente do que foi, fez com que ele largasse a carreira. E o Senhor tem um chamado para mim e para você. Nós não podemos e não iremos amar o mundo mais do que a Jesus. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais o amamos, menos esse mundo tem importância para nós. Nós estamos aqui num domingo à noite porque nós entendemos que nós precisamos estar aqui, que é bom para nós estarmos aqui louvando ao Senhor. Porque, gente, racionalmente, se eu ligar agora para um colega e perguntar que lugar teria para ir, ele me falaria um monte, que para as pessoas são super bons, mas nós que conhecemos a verdade sabemos que o presente século, essa vida é mentirosa e ilusória. Nos engana, o prazer dura minutos, segundos, e depois o vazio da alma de estar sem Cristo vem 1000 vezes pior. Porque amar esse presente século não pode ser o motivo, não será o motivo de nos tirar da nossa carreira. Amém? Mas na mesma carta, um pouquinho depois, literalmente um versículo depois, Paulo vai mencionar outro personagem. E eu quero fazer um paralelo de Demas com Marcos agora. Versículo 11. Só Lucas está comigo. Paulo continua falando com Timóteo. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Quando ele fala para Timóteo, ele fala, Timóteo, Demas me abandonou. Eu tenho Lucas aqui comigo, só Lucas está comigo. Timóteo, me traz Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Marcos, ou então conhecido como João Marcos, ele é quem escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, Marcos. E quando você vai estudar a vida dele na palavra, gente, uma dica, quando você for estudar a palavra, sempre leia os versículos cruzados. Você vai estudar sobre alguém, vai estudar sobre Marcos, pega tudo que você puder sobre ele. Vou estudar sobre Demas, pega tudo que você puder sobre ele. A riqueza de revelação que vem para nós quando a gente conhece a pessoa como um todo é muito grande. Então, quando for estudar a palavra, porque nós somos uma igreja que estuda a palavra, amém? Quando formos estudar a palavra, leia os versículos cruzados, pesquise referências, isso enriquece muito a nossa vida, o nosso estudo bíblico. E foi fazendo isso que eu percebi que em Atos 12, a primeira aparição dele, e fala assim, depois de considerar isso, foi à casa de Maria,
mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Então, a primeira menção que a gente tem de João Marcos é de que ele tinha na casa dele, na casa da mãe dele, uma reunião de oração. Gente, já começa bom o negócio. Porque na casa da família dele tinha uma reunião de oração. Então, você pensa, ó, o cara escreveu o evangelho, tinha uma reunião de oração, começou super bem. Melhor é o fim, melhor é o fim. Começou super bem. E aí, em Atos 12, 25, um pouquinho mais à frente no capítulo, vai dizer que, tendo Barnabé e Saulo terminado uma das suas missões, quando eles voltam a Jerusalém, eles levam com ele quem? João Marcos. Então, Marcos começa falando dele, na casa da mãe dele, uma casa de oração. Gente, uma casa de oração naquela época, com certeza, ele ouvia falar dos apóstolos, do que o Senhor estava fazendo, das milhares de almas que estavam sendo adicionadas pelo Espírito Santo ao Evangelho. E aí, ele tem a oportunidade de estar com Paulo e Barnabé, que eram 2 ministros do Evangelho que faziam a diferença naquela época, e ele vai em missão com eles. Gente, maravilhoso. Que carreira promissora, né? Assim que a gente fala de atleta, que carreira promissora. Maravilhoso. Até que, no Atos 13, 5, fala que ele estava como auxiliar de Paulo e Barnabé. Foi estar melhorando. Mas, em Atos 13, 13, vai dizer o seguinte: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge na Panfilha. João Marcos, porém, afastou-se deles e voltou para Jerusalém. A palavra não vai dizer, porque a palavra fala isso direto, e o Espírito Santo impediu de estar no lugar, e o Espírito Santo, não. A palavra deixa claro que Marcos se afasta e decide voltar para Jerusalém. Quando existia um chamado para eles para irem a outros lugares, irem desbravar outros lugares, abrirem outras igrejas, irem levar o evangelho. E ele decide se afastar e ele decide ir embora. Ele não queria mais aquilo com Paulo e Barnabé. Nesse momento, aquela carreira promissora, tudo aquilo, tem uma parte ali que, não quero mais, vou me afastar, vou embora. E não foi algo que foi só uma consequência para ele. Ele não simplesmente sai, vai embora e acaba a história por ali. Um tempo depois, numa outra viagem, Barnabé quer levar João Marcos de novo, e Paulo, lembrando o que aconteceu, discorda de Barnabé. E eles têm uma discussão tão feia que eles se separam, Paulo e Barnabé, por conta da atitude de João Marcos. Então, eu fico imaginando alguém que tinha, a gente brincou, né, da carreira promissora, mas alguém que estava vindo como auxiliar, sabe, que vivenciou reuniões de orações que eu tenho certeza que foram poderosas, mas ele decide voltar, ele decide abandonar, ele decide largar a carreira, ele decide não completar a carreira. E isso não é só um prejuízo para ele, isso causa uma discórdia entre Paulo e Barnabé. E, às vezes, na nossa carreira, nós tomamos decisões que nós sabemos que foram erradas. Nós tomamos decisões que sabemos que não era aquilo que o Senhor queria para nós. E, às vezes, a decisão é tão errada, que não impacta só a gente, impacta quem está à volta. Como foi o caso de João Marcos. Só que o primeiro versículo que eu li, antes de te contar toda a história dele, foi o seguinte: Paulo dizendo no fim da vida: traga-me Marcos, porque me é útil para o ministério. Se antes houve alguma desavença entre Paulo e Barnabé por conta de Marcos, no fim da vida de Paulo ele está falando: eu quero Marcos aqui comigo, porque ele me é útil para o ministério. Aquele menino que um dia causou um problema para mim e Barnabé no meu ministério, hoje eu posso falar, ele me é útil para o ministério. A carreira dele não acabou no erro dele. A carreira dele não acabou porque ele não soube o que fazer, uma decisão errada, a carreira dele continua. E hoje eu falo, ele me é útil para o ministério. Então, eu não sei se você, assim como eu, também comete erros, ou se sou só eu. Mas se você é assim como eu, e na sua carreira você também comete erros, seja ele pequeno, seja ele grande, tenha ele afetado só você, ou afetado pessoas ao seu redor, eu preciso te dizer que a graça do Senhor, ela é muito maior sobre a sua vida. E se antes, onde você causou o problema, você vai se tornar útil para o ministério. Porque esse é o poder do Senhor, é um poder de restauração.
Não existe erro que nós tenhamos cometido que o Senhor não possa nos ajudar a reparar. Que o perdão do Senhor não nos alcance. Antes, talvez, um menino, um jovem ou um homem infantil que abandonou a carreira, abandonou o ministério, Paulo vai me dizer, quem elas amam, as pessoas que são importantes para ela, as pessoas que são úteis, no caso de Paulo. Paulo estava ali no fim, mas estava pensando no ministério. Marcos era útil para o ministério dele. E eu não sei o que foi que você cometeu, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a sua carreira não acabou por causa dos erros que você cometeu. Não acabou por causa dos erros que você cometeu. O perdão do Senhor te alcança nessa noite. A graça do Senhor te alcança nessa noite, porque Ele tem uma carreira que Ele quer que você siga até o final. Não sei se você foi Demas, que amou o presente século. Eu não sei se você foi Marcos, com os erros que você acha que não tem perdão. O Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele quer que você complete a sua carreira. Ele quer que você complete a sua carreira. E enquanto eu pensava nessa palavra hoje de dia e vindo para cá, eu queria acrescentar mais um. Nós falamos de Marcos, de Demas, falamos de Marcos. E eu queria acrescentar um que o Senhor usou o pastor Leandro para poder falar sobre ele hoje de manhã. E eu sabia que eu tinha que incluí-lo na mensagem agora à noite. Que é Elias. Elias, um profeta pelo Senhor, usadíssimo. Aquele que, gente, olhou para 400 homens e falou, vou debochar da cara deles, porque eu sei que maior é quem está em mim, eu vou rir, vou mandar eles clamarem mais alto pelo Deus deles, porque eu sei que não tem poder. Sabe esse profeta que você pensa, gente, para alguém ser debochado na cara de 400 profetas, porque sabe, quem mandaria fogo era Deus, o Deus verdadeiro, esse daí é imbatível, né, gente? Imbatível. Não tem dificuldade que derruba essa carreira. Verdade? Terminou tudo isso, ele fugiu desesperado e foi para a caverna. Caverna. A Jezabel vai me matar agora, porque eu matei os 450 profetas delas, eu acabei com tudo, desmoralizei ela e Acabe, ela vai vir atrás de mim, acabou a minha vida. Porque a gente pensa, quando a gente lê a palavra, a gente pensa que são homens imbatíveis. Super-homens que completaram a carreira porque tinham força de super-heróis. Por isso completaram a carreira e por isso para nós é tão difícil. Isso não poderia estar mais longe da verdade, gente. Porque a palavra vai dizer lá em Tiago que Elias era homem submisso às mesmas paixões que nós. Mas ele orou e fogo caiu do céu. E chuva caiu do céu. Ele orou e a chuva parou de cair. O contrário. Primeiro a chuva parou, depois a chuva caiu. Mas o que importa é que a palavra do Senhor vai dizer para nós que Elias era assim como você, e ele era assim como eu, com as mesmas dificuldades, com as mesmas dores, com as mesmas lutas. Mas, né, gente, porque eu não sei o que é ser perseguida por uma rainha. Não faço ideia. E é esse guerreiro do Senhor, que tinha uma carreira a completar, que vai se esconder na caverna. E 1 Reis 19... Luan, desculpa, você perguntou se eu adicionar algum versículo, eu falei que não, esqueci desse, perdão. Ele vai dizer o seguinte, o Senhor veio numa voz e lhe disse, 13, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. E eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, e aí o Senhor começa a instruí-lo. Basicamente, gente, o Senhor está falando assim, Elias está fazendo o que aqui? Senhor, eu estou com medo. A carreira que o Senhor impôs para mim está muito pesada. Então eu falei aqui sobre amar o presente século, eu falei aqui sobre erros, e eu quero falar aqui sobre uma coisa que às vezes a gente sente, que é sentir que aquilo que o Senhor pediu para nós é pesado demais. E, irmãos, não tenha vergonha de expressar isso.
Poder falar, muitas vezes, é a oportunidade de receber descanso e fortalecimento do Senhor. O que Elias precisava era de um descanso e de um... Vamos lá, Elias, vai dar tudo certo. Então, eu queria te falar, hoje o Senhor está falando, está na caverna por quê? Eu sou o teu sustento. Está na hora de você levantar da caverna, está na hora de você sair daí, porque não tem Jezabel que chegue perto de você se eu não quiser. Não tem cansaço da carreira que é maior do que o meu poder para te sustentar. Não tem nada que eu te peça para fazer que eu não vá estar com você. Não tem nada que o Senhor vai te pedir na sua carreira com Cristo, no seu percurso com Cristo, que Ele não vai estar com você, que Ele não vai te fortalecer e que Ele não vai te ajudar segurando a tua mão. E hoje é dia da gente sair da caverna. Hoje é dia da gente ser restaurado no nosso ministério. É dia de nós sermos restaurados na nossa carreira. E os 3 motivos que eu falei aqui, nenhum deles é maior do que o poder do Senhor sobre a sua vida. Nenhum deles é maior do que a graça que o Senhor tem. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não tem nada que tenha impedido você, hoje. O que está estagnando a tua carreira? O poder de Deus é maior. Hoje a culpa fala no seu ouvido, o perdão do Senhor é maior. Hoje o cansaço bateu a tua porta em relação à tua carreira, em relação ao que o Senhor pediu de você, o Senhor está aqui para te fortalecer, porque Ele é a nossa força. O Senhor é a nossa força, Ele nos dá descanso. Não temos motivos para olhar para trás, não temos motivos para desistir, porque o nosso alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, é muito maior do que qualquer motivo que tenta nos impedir de seguir e permanecer até o fim na nossa carreira. Nós não vamos parar, nós não vamos desistir. Vamos seguir a nossa carreira até o fim. Porque nós temos força? Com toda certeza, não. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. E quem nós temos crido nos fortalece dia após dia. Ele não nos chamou para que nós parássemos. Meus irmãos, Ele nos chamou para que nós continuássemos até o fim. Ele é nosso Pai, não é? E a palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele é nosso Pai, nós temos o DNA dele. Nós não paramos no meio do caminho, nós completamos até o final. O DNA do Pai está em você, está em mim. Então, se Ele é fiel para completar, Ele nos dá também força para que nós possamos completar até que Ele volte. E a minha oração nessa noite, eu quero que você já fique de pé. E eu quero orar com você. Pessoal, não desliga a luz ainda, só um minutinho, por favor. Eu quero que você olhe para mim. E eu quero que você entenda que essa igreja, que o corpo de Cristo, ele é feito de pessoas que foram alcançadas por Deus. E não tem ninguém aqui que não saiba o que é o perdão do Senhor. Não existe julgamento entre nós, irmãos. Existe assim, o Senhor me salvou, pode te salvar também. O Senhor me fortaleceu, pode te fortalecer também. O Senhor me ajuda na minha carreira, pode ajudar na sua também. E é nesse ambiente aqui que eu quero te convidar. Esse ambiente para você saber que tem apenas irmãos que estão nesse momento intercedendo pela sua vida. É nesse ambiente que eu quero te chamar. Se tem algum dos motivos ou algum outro que eu não falei, mas que o Senhor trouxe ao teu coração, que está fazendo você estagnar na carreira, que está fazendo você pensar, querer olhar para trás, eu quero orar com você. Pode apagar a luz agora, por favor. Eu quero orar com você. Nós queremos orar com você. Nós temos aqui líderes que também são fortalecidos pelo Senhor na carreira, que sabem muito bem o que é isso. E enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar uma canção, eu quero fazer esse apelo para você. Se você quer uma oração para que o Senhor te fortaleça e te leve pela mão para completar a carreira, meu irmão, minha irmã, venha até a frente. Nós queremos, como corpo de Cristo, orar pela sua vida. Essa noite que você se sinta impulsionado, que você se sinta encorajado a continuar a carreira, a amar a carreira, a falar, Senhor, o que eu mais quero é terminar a carreira que o Senhor impôs a mim. Enquanto eles ministram, você tem liberdade de vir até aqui. Nós queremos muito orar com você, porque nós cremos que você tem uma porção de fortalecimento para a sua vida nessa noite.
Em nome de Jesus. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e um governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, ele vem sim, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele,
és o nosso dono. Vamos contigo, Senhor, até o fim. Vamos contigo até o fim. E aquele que chegar até o fim receberá um novo nome. E é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele. Cante com seu coração pro Senhor essa canção. Que se não for verdade hoje, que seja uma profecia para mim e para você. Dono dos meus dias, é Ele, e é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Levante as suas mãos e declare isso. soberano em poder, Ele virá. e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo. Ele virá. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo. Mais uma vez, declare: Ele virá. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Amém, queridos. Existe um texto em Hebreus, capítulo 12. A palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O texto vai falar aqui, o autor de Hebreus fala sobre uma nuvem de testemunhas. Capítulo 11 fala sobre essas testemunhas. Enfim, você pode ler depois. Mas o que o texto vai falar é: desapegue-se do pecado e corra com perseverança ao alvo que foi proposto para a sua vida, a carreira. O que a Natália falou aqui foi algo que
vai ficar marcado nas nossas vidas, Nath. Uma palavra. Sabe, irmãos, eu não vou ficar repregando aquilo que já foi dito aqui, mas que de talvez tudo que você escutou esse ano, guarde essa palavra no seu coração. Existe uma carreira que você precisa correr, existe uma carreira que eu preciso percorrer. Não abra mão disso, não abra mão disso. A Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não negocie princípios, não abra mão, avance. Ainda que lhe custe muitas coisas nessa terra, coloque na balança. Puxa, o que é mais precioso para você? Viver uma vida aqui de talvez algumas regalias, ou viver a eternidade com Jesus, onde o texto diz que pisaremos em ruas de ouro. Sabe o que isso significa? Que nós vamos pisar naquilo que é precioso nesse mundo, porque nós teremos algo muito mais precioso, que é a presença de Jesus. Que o Senhor possa falar ao seu coração hoje. Eu creio que vocês que vieram até a frente aqui, Deus vai transformar a sua vida de uma forma sobrenatural. Entenda isso como uma palavra profética. A carreira, o percurso que talvez estava manchado ou difícil, Deus vai alinhar sobre você. Você vai percorrer leve. Eu creio que essa noite você vai ter uma noite de sono como você nunca teve. E isso é um presente de Deus, é um selo de Deus para falar: ei, filho, filha, eu restabeleci aquilo que estava perdido na sua vida. Você crê nisso? Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Vamos agradecer ao nosso Senhor. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós não temos como lhe pagar, Senhor. Nós não temos como agradecer. Nosso louvor não consegue chegar nem perto daquilo que o Senhor merece. Mas nós queremos entregar, Senhor, tudo o que somos, tudo o que temos. Por isso esse é o momento que nós deixamos de lado nosso coração ferido muitas vezes, orgulhoso, e nós te rendemos todo o louvor, toda a nossa gratidão, Senhor. Onde estaríamos se não fosse o Senhor? Onde estaríamos, Senhor? Nós sabemos onde estaríamos, mas a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia nos arrancou desse lugar ruim e nos colocou no lugar da sua presença, na mesa onde o Senhor está conosco, onde o alimento nos é servido, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu oro no nome de Jesus sobre cada um aqui, uma direção nova, Senhor. Deus, que o Senhor possa abrir os olhos, assim como foi dito aqui sobre o apóstolo Paulo, as escamas dos olhos caíram. Que o Senhor possa fazer em nós também, Senhor. Que possamos olhar o alvo com clareza, o nosso ministério, Senhor. Restabeleça, Senhor, ministérios caídos, perdidos aqui. Restabeleça dons, Senhor. Restabeleça, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado através de cada um aqui nesse lugar. Eu oro por aqueles que nos escutam de forma online, que essa palavra possa chegar também, alcançar agora, Pai, assim como fez uma vez num homem chamado John Wesley, que o seu coração queimou, Pai, por escutar a palavra, Senhor. Deus, eu oro no nome de Jesus. Não há barreiras, não há distância, não há tempo, Senhor. O Senhor é atemporal, está acima do tempo. Pai, que essa palavra, aqueles que ouvirem ela, seja hoje, ou seja daqui 20, 30, 40 anos, possa fazer o mesmo efeito, Senhor. Porque o Senhor é aquele que faz. Eu oro no nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Pode acender a luz. Eu só queria finalizar. Queria conhecer, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Se tiver alguém, levanta sua mão. Glória a Deus.
Ali tem mais alguém, ali também. Glória a Deus. Uma salva de palmas a esses irmãos. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los conosco. Sintam-se à vontade, né? Essa casa é uma família. Eu tenho certeza, né, que se você deixarmos, nós seremos sua família. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem foi abençoado hoje? Aleluia. Vamos orar, encerrando então. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado pela palavra. Obrigado pela vida da Natália, do Eloílson, Senhor, dessa família que tem servido ao Senhor. Nós te louvamos, Pai, pela equipe de louvor, pelos voluntários, Senhor, que tem servido, pelo nosso ministério infantil, Senhor, que tem cuidado das nossas crianças. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor. Que a recompensa do Senhor virá, certamente, sobre cada um deles. Eu oro em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Não vá embora, irmão, sem dar uns 10 abraços, sem convidar o irmão para comer na sua casa, sem pegar o telefone dele para levar ele na célula. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, vá em paz, que o Senhor te guarde e te proteja.